Boa tarde, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Meu nome é Túlio, estou aqui hoje mais uma vez essa tarde para trazer mais um tema sobre a doutrina espírita. Hoje o tema escolhido é sobre os passes espirituais ou também chamados passes magnéticos, né? Esse vídeo aqui é um pouco dedicado a todos aqueles que tanto recebem o passe para entenderem os fenômenos e melhorarem então a sua recepção, como aqueles médios, vamos dizer assim, né, que trabalham no serviço do passe, né? Nós nos baseamos aqui numa literatura do André Luiz, em 2 livros do André Luiz, nos domínios da mediunidade e Missionários da Luz. Aliás, recomendo a leitura deles. E também fizemos algumas consultas no livro dos Médios de Allan Kardec, né? Então, dito isso, vamos lá, né? Eu preparei aqui então uma pequena apresentação para vocês e nós vamos entrar diretamente agora no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, porque eu achei importante que todos que aqui estejam assistindo tenham uma base sobre o que nós vamos falar. E a base sobre o que nós falaremos, né, que está inserido na doutrina espírita, está bem resumida nesse prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito pelo espírito André Luiz e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, o que diz o prefácio, que é do Emmanuel, na verdade, certo? Ele diz o seguinte: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa em surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucípio, o mentor de Demócrito, o qual, quase 5 séculos antes de Cristo, considerava as coisas formadas de partículas infinitesimais, os átomos, em constante movimentação. A cultura clássica prosseguia detida nos 4 principais princípios de Aristóteles: a água, a terra, o ar e o fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas: o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. No século XIX, Dalton concebe cientificamente a teoria corpuscular da matéria, e um maravilhoso período de investigação se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Então vocês vejam que o Emmanuel está falando aqui da ciência, né? E do átomo, né? Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes aos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Röntgen observa que as radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência dos raios-x. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Courrier, né, que aliás tem um filme sobre isso que vale a pena ver, né, na Netflix, intrigado com o enigma, analisa toneladas de platibenda e detém o rádio, ou seja, eles descobrem o rádio, né, esse elemento radioativo. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turma de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza que se acolhe e confia, ao homem a solução de numerosos segredos. E continua o Emmanuel. E desde o último quartel do século passado,
né? Lembrando que esse livro aqui foi escrito na década de 40, né, gente? E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e rádios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos, os raios que vêm, né, de fora da Terra, né, evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, promovendo os físicos de poderosíssimos instrumentos para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Born, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência, né? Aqui estamos falando já da teoria quântica, né? A teoria da relatividade geral de Einstein, né? As descobertas de Born sobre o átomo, né? E tudo mais. Então o Emmanuel continua: cada corpo tangível é transformado em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Essa é a famosa equação de Einstein, né? E igual a mc², né? Energia e matéria são a mesma coisa, né? Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, olhem bem o que ele vai falar agora, hein? Sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a celebração se perverte transitoriamente, subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. Então você vejam o que o Emmanuel está falando aqui, que os laboratórios, né, serão templos, são, né, templos da ciência, né? Templos, né? O futuro pertence ao espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como a cessação da vida. É agora mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino a estações do progresso maior. E na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, olha bem, hein? Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos a energias edificantes se o nosso pensamento flui na direção da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Isso aqui é muito importante, gente. Olha bem, cada criatura com os sentimentos, com a vontade, com o sentimento, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários da fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, né, da terra para o céu,
Nosso amigo André Luiz, né, procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Olha a importância disso que ele falou, tá? André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1954. Eu falei década de 40, errei, gente, década de 50 foi escrito esse livro. Então vocês vejam bem, cada mente, né? Então a gente está estudando aqui um pouco o quê? Os passes espirituais, que é um tipo de mediunidade. Então, para entender tudo isso, tem que entender a importância do pensamento, a importância da nossa mente, a importância do estudo, do aprimoramento moral, da nossa elevação espiritual, para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho no campo do bem, em prol dos nossos semelhantes com Jesus, né? Por isso ele diz, fez toda aquela conceituação científica para dizer que tudo isso que hoje nós estudamos, que parece filosofia ou religião, a ciência vai descortinar em pouco tempo, né? Em pouco tempo nós vamos entender isso como equações matemáticas, né? O amor será reconhecido como uma equação matemática necessária ao nosso aperfeiçoamento, tanto espiritual quanto corporal, né? Do nosso corpo físico. Então, vamos em frente, vamos viajar aqui com André Luiz agora no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, afinal, o que é o passe espiritual? Em algumas literaturas também falam passe magnético. Vocês vão observar aqui que a palavra passe espiritual, passe magnético, mas são mais ou menos sinônimos, porque na verdade, como já falou o Emmanuel anteriormente aqui, tudo são ondas e são campos eletromagnéticos que nós, como médiuns que todos somos, despendemos através da nossa força mental. E os espíritos que se sintonizam conosco por bem ou por mal, também se utilizam desses campos mentais, né? Então, o que é o passe, né? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular, né? Como carregar a bateria do nosso celular. Quando nós colocamos ele na tomada lá, à noite para carregar, ele está recebendo uma transfusão de energia, certo? A rede elétrica está mandando energia para carregar o nosso celular. O passe é isso, em poucas palavras, tá? Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, né? Falou o Emmanuel agora há pouco também. Que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Então o que ele está dizendo? Que além do átomo, já tem o elétron, o próton, o nêutron, e depois essas partículas já foram também encontradas, suas partículas menores ainda, os quarks, gluon, que estão aí nas academias de ciência, e junto dela todo um mundo de ondas e de vibrações, né? Então a luz é matéria e a luz também é onda,
Isso só para ficar num conceito muito simples, né? Então, tudo é espírito. Na verdade, conforme a ciência for avançando aí nesse campo, vai encontrar o mundo espiritual. Então, o que diz aqui o André Luiz? Renovemos, na verdade, perdão, aqui já é o instrutor do André Luiz, Aulus, nos falando, tá? E o André Luiz é quem escreveu. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. As pessoas vão falar, nossa, Túlio, por que você está falando tanto de... Não é sobre passe que você está falando? Então, o pensamento é a base de tudo. Se a gente renovar o nosso pensamento, na hora que nós formos tomar o passe, ele será recebido de uma melhor maneira, né? E nós também vamos aglutinar forças a nosso favor, através da prece, através da oração, vocês vão ver aqui mais à frente um pouquinho, né? Então o que fala o Aulus aqui, o instrutor do André Luiz? A mente reanimada, olha bem, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Então é assim que se processa os fenômenos de cura, tá certo? O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valoriza. Tá? Então, palavras de Aulus aí, do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Hilário pergunta para o instrutor Aulus, bom, será então indispensável ter fé para que a gente registre o socorro de que tanto necessitamos? E o Aulus responde categoricamente, sim. Em fotografia, dando um exemplo, né? Em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem, tanto quanto em eletricidade carecemos de fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé, ou seja, quanto mais fé, mais capacidade de receber ajuda nós teremos. Então ele falou do fio. Como que nós vamos carregar o celular se o nosso fio tiver rompido lá na tomada? Não carrega, né, gente? Não vai carregar. Ou se o fio tiver com mau contato, ficar dando mau contato, não vai carregar, né? Então a fé é essa capacidade que nós adquirimos de receber o apoio divino através do passe, né? E de tantas outras coisas também, né, gente? Nós não estamos falando aqui só da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento, olha bem, sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguiremos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparadas às espessas camadas de gelo sobre o templo da alma. A lição fora simples e bela. Então, outro exemplo também é, se nós nos revestirmos de uma camada isolante, nós não tomamos o choque, certo? Se nosso coração for endurecido por uma camada de dureza, né, de egoísmo, de ódio, nós também não vamos estar habilitados, né? Não vamos conseguir receber todas as vantagens que o mundo espiritual poderia nos dar, né? Então, um ingrediente importante fica aqui, mas não esse ingrediente místico, na fé, porque é importante, não. A ciência, como eu disse, vai provar isso mais dia, menos dia, né? Ante uma nova pergunta de Hilário, o instrutor Aulus respondeu:
a pergunta foi a seguinte, né? Ele perguntou: preparam-se, e aqui está falando das pessoas que vão tomar o passe e também os médios, né? Então ele está perguntando: preparam-se nossos amigos, né, os médios, à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida, a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique, que eram os médiuns que estavam dando passe ali nessa história do livro, né, expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Então, o que o Aulo está dizendo, né? Que o trabalhador do passe, né, tem que se preparar minimamente, né? Nós vamos ver, tem que estudar, tem que ter um coração um pouco mais orientado para o lado do bem, né? Nós não estamos dizendo que ele tem que ser perfeito, né? Mas ele tem que se ter o mínimo de preparo. Quanto mais estudar, melhor, né? E a prece, a oração, como fala aqui, o auxílio da prece, né? É uma poderosa ferramenta, né? Que ajuda o médium, e aí vai o recado aos médiuns que dão passe, né? Que a prece sempre deve ser uma coisa necessária antes da gente se submeter ao trabalho do passe, né? Porque nós, na verdade, não estamos doando nada nosso, nós estamos doando energias, né? Transfusão de energias, foi falado, energias do mundo espiritual. Então, a prece nos auxiliará a ser o melhor condutor dessa energia, né? Então, o que fala aqui o Aulus, né? A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui nesse recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz, né? Então, foi o que eu falei, quanto melhor o nosso fio condutor for, mais energia vai passar por ali e mais luz nós vamos conseguir transmitir para aquele que necessita e que está recebendo o passe, né? Então, mais claro que isso, impossível, né, gente? Ainda no livro, nesse mesmo livro, né, nesse capítulo 17, né, Serviço de Passes, o Hilário continua, né? Melhor dizendo, o André Luiz continua relatando, né? Então, ambos os médiuns atacaram a tarefa, né? Começaram a dar passe nas pessoas. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. Olhem bem isso aqui. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhe vigor e refazimento. Então André Luiz via luz saindo da mão do médium em direção às pessoas que estavam tomando passe. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. E, aliás, essa é uma recomendação, né, para todos os médiuns passistas, né? Não há necessidade de tocar na pessoa, né? A transfusão de energia é feita de forma magnética, né? Do mesmo jeito que esse celular aqui está recebendo uma informação por onda magnética, eletromagnética, e eu consigo falar com alguém que está em outro lugar, também para o passe não precisa tocar na pessoa, vai ser feita por um campo magnético que se formará entre a mão do médium, o espírito que está transmitindo isso através do médium e o receptor lá do benefício, né? Os passistas, na maioria dos casos, os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas, né?
Os passistas afiguravam-se como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhe fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. O irmão Conrado era o espírito orientador desse trabalho de passes lá. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Então vocês vejam bem que maravilha que estava se processando ali, né? Vocês sabem que todos nós temos um halo vital em torno de nós, né? Alguns chamam de aura, halo vital. Ele está a uma distância assim de, sei lá, 30, 40, 50 centímetros de cada um de nós. Então o médium dando passe nesse halo vital aí, já está em contato praticamente com a psicosfera do receptor do passe, né? Ainda no livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, o Hilário, amigo, colega do André Luiz, que estava junto com ele, né, analisando esse trabalho, sondou o ambiente e depois perguntou novamente para o orientador, né? Estou aqui descrevendo assim para vocês rapidamente, né, esse capítulo do livro, porque eu acho interessante a gente se basear em exemplos, né, para entender, né? Então o Hilário olhou o ambiente e perguntou, né, por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns, né? Por que a energia passa pela cabeça dos médiuns antes de fluir para as mãos, né? Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então, na verdade, a conexão é mental. Bom, o Hilário ainda, né? Estavam os dois ali, o André Luiz e o Hilário, perguntou sobre especificamente o fenômeno de cura, né? Então, perguntou, para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito? O Aulus foi categórico. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável. Então você vê que aqui nós estamos entrando num terreno muito delicado, né? Então é necessário que, se o médium está trabalhando num trabalho de cura, ele tenha coração nobre, tenha boa vontade, tenha humildade, fé viva, para que ele possa desempenhar bem a sua tarefa, né? Continuando, né, nesse capítulo, André Luiz pergunta, né? Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Aí o Aulus respondeu, né, convicto, né, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudos significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, do passe, né, tal qual é administrado aqui, né, naquele caso que eles estavam acompanhando, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Então, aqui tem dois comentários que eu quero fazer bem rápido para vocês. O primeiro é sobre a questão do estudo. Vocês iriam num médico que não se tratar com um médico se tivesse uma doença grave, de um médico que não estudou, que não se formou? Não, né? Você, quando procura um profissional da medicina em qualquer área,
você procura sempre aquele melhor, né? O que tem estudado mais, né? Você é capaz de voar num avião cujo piloto não é bem treinado? Não, também, né? Eu não tenho coragem de voar num avião que o piloto não é um piloto adequado, que passou pelos cursos, né? Tirou lá não sei quantas horas de voo, né? É habilitado a dirigir aquele aparelho, a pilotar aquele aparelho. Então, se na vida terrestre é assim, por que na vida do espírito seria diferente, né? Então, lógico que o médium, quanto mais capacidade de aprender ele tiver, melhor condição vai ter, né? Agora, segunda coisa que eu queria comentar, não significa que se ele não tiver uma alta capacitação, ele não possa exercer o trabalho do passe, né? Porque aqui o que o instrutor dele está dizendo é que se houver solidariedade pura, ardente desejo de ajudar sob invocação da prece, as deficiências do médium serão supridas de alguma maneira pelo plano espiritual, que tem trabalhadores específicos, nós vamos ver mais à frente aqui, para aquela tarefa, né? Então o que ele fala logo em seguida? Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas, olhem bem, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, olha que está sempre falando com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmo. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Ou seja, se o médium tem humildade, tem amor no coração, tem desejo genuíno de ajudar, está secundado pelo instrumento da prece, né? Os amigos espirituais vão acolhê-lo, vão ajudá-lo para que aquele trabalho seja bem feito, né? É isso que o André Luiz o Aulos está falando aqui para o André Luiz, né? Aí eu procurei um outro livro, que é esse livro aqui, Os Missionários da Luz, que eu também recomendo muito a leitura, que fala um pouco como que se dá o trabalho olhando pela ótica lá do mundo espiritual. Quem são esses espíritos que trabalham nas equipes de passes lá no mundo espiritual, tá certo? Então aqui ele relata lá no capítulo 19 que o trabalho era atendido por 6 entidades, tinham 6 entidades do plano espiritual, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente, né? Falavam pouco e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam como parte da família dos amigos que ali estavam, né? Então, vejam bem que aqui, agora, né, nós estamos falando que lá no mundo espiritual, os trabalhadores do mundo espiritual são sim muito especializados. Não é qualquer espírito lá no mundo espiritual que vai trabalhar na prece, no passe, certo? Indagado por André Luiz, o instrutor aqui no caso é o Alexandre, prosseguiu. Aqueles nossos amigos são técnicos, olhem bem, técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Então, gente, é igual a um hospital. Se você for num hospital, lá no pronto-socorro, o que você vai encontrar? Técnicos especializados, enfermeiros, médicos, anestesistas, profissionais de radiologia, né, profissionais da cirurgia,
que sabem executar o trabalho dele com maestria, que sabem o que estão fazendo. Não é qualquer pessoa entra lá, então agora eu vou fazer uma cirurgia. Não, não pode. Tem que ser médico, tem que ser cirurgião, tem que ter especialidade naquilo que está fazendo. Então, lá no mundo espiritual, esse trabalho é exercido por técnicos especializados em auxílio magnético, que sabem como usar as forças do médium em benefício daquele que recebe o passe, né? O André Luiz pergunta: esses trabalhadores, para ser mais enfático ainda, apresentam requisitos especiais? Então, olha bem, requisitos, né? Sim, explicou o instrutor Alexandre. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Então, lá no plano espiritual, não basta a boa vontade. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados, que eu já falei. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu, olha bem o que vai falar aqui agora, manter um padrão superior de elevação mental contínua. Manter um padrão superior de elevação mental contínua. De novo, a mente, padrão mental contínua. Não é intermitente. Hoje eu estou bom, outro dia eu não estou, não. Contínuo. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Ou seja, a faísquinha que está saindo da mão do médium lá, que está sendo provida por esses técnicos aí, são providas por profissionais que mantêm um nível moral e um nível de elevação mental sempre elevados. Entenderam? Então é muito importante esse detalhe. Complementando, o Alexandre disse: o missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor, aí tá errado, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Quando na esfera carnal, que nós já falamos, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Porque senão, né, gente, ficaria difícil aqui na Terra encontrar médiuns com todas essas qualidades. Nós íamos ter que procurar muito, né? Então, o que acontece? Eles aceitam que aqui tenha minimamente boa vontade e confiança em Deus, mas eles vão suprir a nossa deficiência. Então, o melhor seria se nós também pudéssemos colaborar, também tendo grande domínio de nós mesmos, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança em Deus. Né? Se a gente puder fazer tudo isso, ajuda no mundo espiritual. Então, quando nos referimos, diz aí o Alexandre, né? Quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. Então, não é lógico que nós não vai desencorajar, né? Está tentando, na verdade, orientar-nos sobre o trabalho, né? Então, eu trouxe aqui, né, gente, alguns exemplos práticos para ilustrar para vocês onde o serviço do passe espiritual exerce uma tarefa de suma importância.
Um muito conhecido entre nós, inclusive na Casa Transitória Fabiano de Cristo, a gente fala sempre disso, aqui de Pindamonhangaba, é isso. É os passes nas mães gestantes, principalmente aquelas mais pobres, né? Que segundo os amigos espirituais nos contam, Meimei, Emmanuel, tem evitado muitos abortos, né? Emmanuel na época do Chico, né? Ajudando na harmonização entre o espírito reencarnante e a mãe, que por sua vez vem de uma condição social desfavorável, em um ambiente vibratório difícil e muitas vezes sem o apoio da família. Então, olha bem o que aqui está sendo dito, e é o que está nesse livro aqui, Missionários da Luz, nesse capítulo Passes, que é praticamente o penúltimo capítulo do livro, é o 19. Ele, inclusive, o André Luiz, descreve uma mãe gestante que chegou lá para tomar o passe e que estava com uma figura escura, uma massa escura cinzenta, que era observável pelo plano espiritual, justamente na região fetal. Então aquela mãe, aquela senhora passando por duras provações, um marido muito estressado em casa, com dívidas financeiras, ela um coração bondoso, tentando ajudar o marido, trabalhando até altas horas da noite, né? Tá no livro isso aqui, vale a pena vocês lerem, né, essa história. Ela não conseguia se sobrepor a tantas atividades e tanto estresse, acabou acumulando esse estresse justamente na região fetal. Então fala o Anacleto, que nessa hora ele está orientando lá esse trabalho em particular, que se aquela massa de fios cinzentos, negros, enegrecidos, adentrasse dentro da bolsa fetal, poderia inclusive afetar o bebê, né, provocando um aborto, um aborto espontâneo, né, não provocado, né. Então o que eles fazem? Dão um passe naquela senhora e conseguem eliminar aquela massa cinzenta. Olhem bem que curioso. Fazem com que ela fique toda pequenininha assim, carregam ela para a bexiga da mamãe e quando a mamãe urinar, aquela massa cinzenta vai sair. Ó, tá no livro, tá aqui no livro, entendeu? Então, o tratamento das gestantes, sejam elas de boa condição financeira ou de má condição financeira, é sempre muito importante tomar passe, tá? Agora, as que estão em piores condições sociais, muito mais ainda, porque não tem amparo às vezes da família, né, como está falando aqui, né, condição social desfavorável, né, um ambiente vibratório difícil, ambiente do espírito reencarnante muitas vezes difícil, né. Então é importante aí o passe, inclusive, se possível, semanalmente, né. Também são aplicáveis no tratamento de doenças do corpo físico. Muitas dessas doenças têm origem, na verdade, no nosso pensamento desequilibrado, que afeta o nosso corpo espiritual e esse, por sua vez, afeta o corpo físico, não? Sendo mais ou menos favorecidos aquele que pratica a prece e a oração de Deus. Então, a oração a Deus, né? Então, aqui também nesse livro tem vários casos de pessoas que pela intemperança, irritação, ódio, né, vingança, revolta, acabam criando condições que dentro do seu corpo se transformam em perigosos agentes que podem causar problema para o coração, para o fígado, para os rins, enfim, para toda a parte do corpo da pessoa, mas que é causada por um problema, em princípio, do pensamento desequilibrado, né? No auxílio aos obsediados de maior ou menor grau, amparando não somente aquela criatura encarnada, como também auxiliando a criatura desencarnada a melhorar-se e abandonar aquela situação de vingança, né? E aqui eu já falei, né, nos casos de desarmonia do mundo orgânico e espiritual, muitas vezes causado por nós mesmos, né? Por atitudes de intemperança, irritação, ódio, vingança, etc., que nós não adquirimos ainda a disciplina das emoções para controlar essas paixões desenfreadas, né? Então tudo isso nos causa mal
ao corpo espiritual e ao corpo físico. Então o passe é recomendado em todas essas condições aí, né? Tem uma história, né, que eu vou contar muito rapidamente, né? O seu José Gonçalves Pereira, fundador da Casa da Transitória Fabiano de Cristo, estava muito mal uma vez em São Paulo, uma doença, não conseguia melhorar. O Chico Xavier pegou um ônibus, saiu lá de Pedro Leopoldo, foi para Belo Horizonte, pegou um ônibus para São Paulo, pegou um táxi, foi lá se encontrar com o seu José Gonçalves Pereira para dar passe nele. E deu passe no seu Gonçalves. E no dia seguinte, seu Gonçalves estava novinho em folha. Também com o seu Gonçalves e o seu Chico Xavier dando passe, a gente pode imaginar, né, que efeito tem, né? Mas vocês vejam a importância do médium e vejam a importância daquele que recebe ter, né, méritos para receber, né? Então os comentários finais, né, nós estamos já para o final da nossa live aqui, dizendo o seguinte, né, os comentários finais do Aulus, né, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, eles são o seguinte, né? Porque no fundo aqui nós estamos falando de mediunidade, né, aplicada ao trabalho de passes, né? Então a mediunidade indubitavelmente é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. De nossa parte é possível abordá-la com simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis do homem vulgar, curando obsediados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais no Getsemane e voltando ele próprio a se comunicar com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. Mas nós estamos muito perto de que isto aconteça, né? Esse livro foi escrito em 1954, como eu disse, mas nós já estamos em 2021. Então a ciência está avançando rapidamente nesse campo aí. E nós nos lembramos do Cristo, né? O Cristo é a expressão máxima do conhecimento, do amor, é nosso elo de ligação com Deus e claramente tinha todas as mediunidades do mundo, né? Então, por isso ele conseguia curar de forma natural as pessoas que estavam ali, levantou paralíticos, tirou Lázaro do túmulo depois de 3 dias de morto, né? A mediunidade na sua acepção máxima é a do Cristo, né? O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu. Aqui é o Aulus falando, né? Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência, com a balança e com a retorta, também vive para servir ao Senhor. Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião da Era Nova. Então, gente, é isso que está falando aqui o Aulus. Chegará um dia que todos nós seremos médiuns, a ciência descortinará a mediunidade, nós vamos ter um aparelhinho lá que vamos conseguir nos comunicar com as pessoas no mundo espiritual e a religião vai ser a religião de Deus, né? A religião da nova era, a religião de Deus, não vai ter nome a religião, né? Mas para isso é importante que a ciência possa dar esse passo e avançar, né? Então nós vamos terminando aqui esse nosso breve esforço de divulgação desse tema que a gente considera interessante para muitas pessoas, né? Com uma prece que na verdade fez o próprio André Luiz no final desse livro. E essa prece eu vou fazer aqui para vocês, que fica como uma homenagem a não só aqueles que trabalham no serviço do passe, mas aos nossos anônimos colaboradores do mundo espiritual, que a gente não vê, mas que estão constantemente ao nosso lado, nos ajudando
em todos os momentos da nossa vida e principalmente nesses trabalhos mediúnicos e no trabalho dos passes, né? Então a eles essa prece é endereçada, dizendo: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmo, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que, se por serem nobres e grandes diante de ti, não se sente diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Que assim seja. Então, minha gente, fica aí, que Jesus nos abençoe. O passe tem todas essas conotações que nós aqui aprendemos, mas tem que ser exercido com simplicidade, assim como Cristo nos ensinou, né? A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada e da razão, ao mesmo tempo da simplicidade. Nós não temos que ter efeitos externos nenhum, né? Se temos disposição e boa vontade, podemos trabalhar tranquilamente no campo do bem, que os espíritos superiores vão nos ajudar. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Até a próxima.